Eu queria fazer uma pergunta, e aí metade é da minha ignorância, a outra metade é para fazer também um pouco do advogado do diabo. Talvez eu acho que parte da audiência tem essa mesma dúvida. E aí eu realmente não tive aprofundamento teórico, então a minha pergunta é genuína. Existem caminhos a se tomar numa eventual revolução? Tipo, a parada tem que ser por meio de guerra? Eu sei que isso é uma linha, mas assim, como a gente chega nisso então? Como a gente vira a chave? Vamos pegar as foices e os martelos e... É tudo nosso! Cada deles! Ó, essa pergunta, ela é complexa. Eu vou trazer duas coisas aqui pra gente raciocinar. Primeiro ponto, existem várias linhas marxistas, existem vários grupos que apontam o caminho a se seguir. Existe o marxismo-leninismo, que a maior parte da minha base de estudos sobre marxismo é essa. A gente tem uma visão muito... tem o Gramsci também, que, cara, eu sou apaixonada pelo Gramsci, que ele faz um debate sobre essa questão de disputar a hegemonia, que é muito do que vocês fazem, do que a gente está tentando fazer, por via cultural, enfim, por entretenimento, pensar essa questão do agronegócio mesmo com o sertanejo, é uma disputa de hegemonia, tá ligado? Que é muito, muito da hora de se pensar. A gente tem... não, a galera vai me xingar porque tem muitos outros grupos. Tem... Como que é o grupo da galera que é... Eu esqueci o nome. Mas que tem a linha do pessoal também que pauta muito a questão do meio ambiente. Eu esqueci agora o nome. A Sabrina Fernandes, inclusive, é um grande nome desse ecossocialismo. Certo. O ecossocialismo também é uma linha de se pensar como que vai ser, quais vão ser os focos dessa revolução, como esse processo deve pensar, como que ele deve acontecer. Eu vou fazer uma pergunta, assim. Qual revolução que a gente já teve que aconteceu por uma via pacifista? Me parece até contraditório, Porque, né? assim, a ideia de uma revolução é você derrubar uma classe. Sim. E é uma classe que tem um poderio bélico, econômico e social muito forte. Não é uma conversa entre amigos. Não é a gente chegar e falar assim, por favor, cara, não tem como mais. Mas aí, eu não gosto muito da galera que faz um debate sobre abolição. Tipo, Radfem fala, tá ligado? Vamos abolir o gênero. Porque, velho, isso é problemático. A gente precisa fazer um debate sobre como construir uma condição material que se torne viável uma revolução. Sabe? Que a gente consiga pensar em como que vai se tornar viável acontecer uma revolução. Como que vai ser construído esse caminho? E aí, é importante a gente pensar em como que esses processos revolucionários se deram ao longo da história, assim. Cara, você pega a Revolução Francesa, que é uma revolução que eu adoro estudar, né? Professora de história futuramente. E ela é uma revolução muito sanguinária, muito violenta. Né? A burguesia ela chegou ao poder, o capitalismo ela não aconteceu, já citei o colonialismo, de uma maneira natural, de uma maneira não violenta, sabe? E aí é muito importante quando a gente pensa nas revoluções que a gente já teve, por exemplo, a União Soviética e Cuba, por exemplo, e pensar que tiveram erros, tiveram contradições, tiveram problemas, mas quais são as coisas positivas que tiveram dela? A gente não precisa debater nas nossas revoluções, porque a gente já tem a direita para fazer isso. O que a gente pode fazer é ter um olhar maduro sobre elas, entender como um processo histórico que foi feito em um determinado momento completamente assim difícil. Tinha acabado de passar pela Segunda Guerra Mundial. A gente tinha os Estados Unidos ali com bombas atômicas, né? Então, assim, não foram governos que puderam simplesmente existir de forma pacífica também. E aí a gente precisa de pensar nisso. Existem debates na esquerda sobre, por exemplo, a questão do punitivismo. Eu tenho algumas questões com isso, porque do tipo, eu sou contra o punitivismo burguês, que fala que o Guilherme de Pádua, que é um assassino, ele merece a paz do Senhor, enquanto os meninos da minha quebrada, que foi pego com 10 gramas de maconha, tem que ser morto. A gente tem que debater esse punitivismo. Agora, por exemplo, o tweet da menina que, meu avô tinha um monopólio de ovos da China, sabe? Tipo, mano, ninguém tem que ter um monopólio de ovo. Tem que ter o processo de expropriação. Não é um processo tranquilo, não é uma coisa, tipo, pacífica, calma. Não é assim que funciona. E aí a gente precisa de construir uma outra via. E a gente construir ela
em conjunto, sabe? Sim. Eu acho que deu pra vocês perceberem um pouco a linha que eu defendo Eu aqui. entendo, eu Sim, sim, entendo. sim. Mas- Eu entendo a importância da comunicação nesse processo, porque se parece assustadora a ideia de revolução agora e tal, talvez quanto mais fica evidente a situação de merda em que a coisa se encontra, Sim. vai ficando mais fácil se pensar, bom, pô, talvez uma solução um pouco mais radical não seja tão radical assim. Sabe por quê? Sabe? Porque Porque a gente já vive uma situação. É que já A tá... gente é o país dos que mais produz alimento no mundo. E você tem dezenas de milhões de pessoas que não sabem se vão almoçar hoje. Pois- mano, sabe, o o bagulho café- já tá radical, Eu já paguei- tá bizarro. Eu tá paguei ligado? 30 conto no café 2 dias atrás. 30 conto num meio quilo de café. Não, e muito me surpreende a galera falar de violência quando literalmente a gente tem um grupo de pessoas que acham que pessoas têm que ser mortas. Sim. Já começa daí. A gente Exato. tem tortura no Brasil todos os dias. Nenhum argumento que eles usam pra falar do comunismo faz sentido. Porque, olha, veja só. Tortura nunca deixou de existir no Brasil. As pessoas são torturadas em beco, Sim. são colocadas em situações completamente vexatórias. A gente tem morte de crianças indo para a escola com uniforme de escola. A gente tem pessoas nesse momento agora, no país, num dos países que mais produz commodities para exportação, morrendo de fome. Tem gente da minha família que está cozinhando sem gás. Eles não têm gás, eles estão tendo que usar fogão de lenha para fazer o almoço, porque num país rico como o Brasil, a riqueza não é voltada para os brasileiros. Entendeu? É sempre essa lógica do tirar do nosso e pôr pro outro. Eu nunca esqueço de uma conversa, porque Neves, tá do lado de Belo Horizonte, a maioria das pessoas, elas vão trabalhar em BH e voltam à noite para dormir em Neves, Certo. na minha cidade. E aí eu lembro de uma entrevista que eu vi, em que um cara de planejamento de obras fez isso que você falou, destruiu uma parte da favela para construir prédio. Aí falaram assim, e essas pessoas, o que elas vão falar? Eles falaram assim, a gente entregou 100 mil reais para eles. A pessoa falou, mas não dá para comprar uma casa com esse valor. Ele falou, em BH não dá não. Essas pessoas vão ser voltadas para Ribeirão das Neves. Aí. E aí, olha que bagulho, porque 2 meses depois eu vi uma entrevista falando sobre como o SUS de Belo Horizonte estava cheio, estava lotado de Sim. pessoas. E aí o que o cara falou? Falou, essas pessoas de Ribeirão das Neves, elas vêm pra cá e elas congestionam. Ou Nossa. seja, a gente funciona para levar dinheiro até vocês, Uhum. produzir riqueza para a cidade de vocês, mas a gente não tem direito de usar esse hospital, porque a nossa cidade é tão sucateada que o hospital da cidade não tinha dinheiro para comprar, tipo, algodão para as pessoas. É sério, assim, esse nível, sabe? É mais caro você... Olha como que é pensada a lógica da cidade, que a gente estava conversando aquela hora. Sim. Na minha cidade, é mais barato você ir da minha cidade até BH do que ir do lugar onde que eu moro até o centro de Neves. Olha que doideira. Porque ela é feita para você ir trabalhar. Sim. Não para Sim. você viver aquele ambiente. Sim. Não para você curtir aquele espaço e você se sentir pertencente daquilo. Uhum. Por quê? Porque daí você começa a conviver com pessoas como você. A gente só consegue perceber as contradições quando a gente toma distanciamento. Exatamente. Que é essa questão de sair um pouco da ilha. Exato. A Rosa de Luxemburgo, ela fala assim, a gente precisa se movimentar para sentir as correntes do nosso pé. Primeira vez que eu percebi o que era gente rica, porque eu pensava que eu era de classe média alta lá em Neves. Aham. Entendeu? Tipo assim. E aí, porque meu pai é professor, enfim. Aí eu lembro, assim, com tranquilidade, assim, tem uma rua que é a Savassi e Conheço. tem o Minas Tênis Clube. Eu lembro de eu estar subindo, eu tava indo pro cursinho, eu tinha conseguido. E aí eu tava subindo o morro. E aí eu vi o Minas Tênis Clube. E eu já tinha visto em novela. Eu Aham. tinha visto em vários lugares. Eu passava na Savassi ali, basicamente, ir com meu pai pro trabalho dele. E com a minha madrinha pro trabalho dela. E aí eu olhei. Tinha uns vidros assim. E eu olhei pela janela. Eu nunca tinha visto na minha vida algo daquele tipo. Era um tanto de piscina, gente jogando tênis, Aham. igual no filme, velho. Sim, sim. Falei, caraca, vai existir gente que joga tênis no Brasil, tá ligado? Pessoal jogando tênis, assim, aí dando aqueles gritos. Sim. E foi a primeira vez que caiu a ficha do
eu sou muito fodida comparado com essa galera. Existe Olha aí. gente rica. E tinha, tipo, L ponto, sabe? Aham. Assim. E aí você lida com gente que recebe bolsa, que compra bolsa de 30 mil, Sim. vestido de 100 mil reais, 200 mil reais. E aí quando a gente estuda o porquê que custa esse tanto, é revoltante, tá ligado? A Cara, gente- isso aí que você falou da gente ter que alimentar as correntes dos nossos pés, movimentar ela, eu percebo muito, porque como eu morava em Goianás, no fundão da Zona Leste, mano, eu considerava a galera do Tatuapé boy. E nem tá tão longe. Por quê? Lá em Goianás, o único shopping que tinha próximo era o do Tatuapé. Não tinha o shopping de Itaquera ainda e nem o estádio de Corinthians quando eu morava lá, Certo. tá ligado? Então, pra gente que morava naquela área, você falar que era do Tatuapé, a gente falava, ih, mano, olha lá, mó boyzão. E aí a gente e a gente só colava no Tatuapé quando queria conhecer umas minas e tal. E aí, até os nossos parceiros próximos, assim, que moravam em prédio, a gente tinha essa percepção de falar, ah, mano, ele não mora aqui na favelinha, não, ele mora nos prédios do IP ali, do Inácio Monteiro, é mó Sim. boy. E era tipo, mano, 5 quarteirão de onde eu morava. Mas aí a gente julgava o irmão porque pensava. Aí quando a gente sai de Goianás e eu passei a colar no shopping JK, por causa de cabine, Higienópolis, por aí Higienópolis. vai. Aí eu vi que, tipo, mano, é outra realidade, tá ligado? É outro ambiente, até na questão da alimentação, do transporte, o jeito que a galera olha, do jeito que você anda, tá ligado? Que minha mãe sempre teve aquele negócio. Não usa essa roupa não, que isso aí é roupa de sair. Aí a gente não podia usar as melhores roupas pra andar assim no dia a dia, porque, não, você sabe que esse tênis aí seu, ó, é pra ano novo, Natal e aniversário. Se você usar ele pra ir pra escola, esquece, não vou comprar outro. E aí você vai vendo que, tipo, mano, as classes é muito diferente, tá ligado? Sim. Não, e assim, isso que você falou é uma realidade. Lá tinha o Maria Helena, que era um bairro dentro de Neves, que porque tinha, gente, porque tinha comércio, velho. Eu pensava que era um bairro de boy. Aí, E aí ó. depois Venda Nova, né? Teve um período que meu pai conseguiu pôr a gente numa escola de Venda Nova, eu achava ali um outro mundo. Hoje em dia você chega em Belo Horizonte e fala Venda Nova, é um lugar de pobre, tá ligado? E é muito interessante a gente pensar nisso, porque aí explica também a questão que as pessoas falam que a gente tá falando sobre, de novo, voltando no termo privilégio. Sim. Porque é fácil você conseguir identificar que o outro é privilegiado se você tá numa posição muito diferente da vida dela. Exato. Você precisa se movimentar. Eles têm medo que a gente se movimenta pela circunspicidade, que a gente circula, que a gente conheça as desigualdades, que a gente conheça como é que funciona o jogo. Porque aí a gente vê as contradições do sistema. E a gente entende. Porque o mercado, ele não tem cara. Sim. As pessoas que são de verdade o mercado, elas não têm cara. As atrizes que a gente vê, os jogadores, não é o mercado. Exato. Não são eles as pessoas que comandam esse sistema. Não são eles os donos do jogo. Até mesmo Tá a ligado? questão de emprego. O meu sonho era sempre arrumar emprego dentro do meu bairro, tá ligado? Porque era mais fácil pra eu me locomover. Sim. Então, Sim. se tinha um emprego que era na Paulista, eu sabia que eu não ia durar muito tempo lá, porque eu gastava 2, 3 horas pra chegar até lá. E o meu parceiro que trabalhava, tipo, a 2 quarteirão, ele ganhava quase a mesma coisa que eu. E ele tinha mais tempo útil na vida Sim. dele, sabe? Sim. Então é muito louco, como até o emprego, como ele é longe de você, É, o ele te processo de atrapalha. gentrificação, né? Te jogando cada vez mais para as periferias, para que a galera nas regiões mais abastadas não tenham que te ver, tá ligado? Exatamente. Porque daí fica mais fácil também de não se preocupar com a desigualdade quando você tem o privilégio de não ter que ver, entendeu? Exato. Eu tava vendo outro dia alguém fazendo essa análise sobre, por exemplo, as linhas de transporte público no Rio de Janeiro. É muito difícil para alguém sair de um morro e ir lá para... Vamos pegar uma prainha na Barra. Mano, você vai ficar 2 horas e meia. Aí, É ó. tudo feito para que as pessoas não tenham que ver, sacou? Coloca os tapumes ali para que a galera que veio ver a Copa não tenha que olhar pro Tem que morro. olhar. É, sacou? isso é coisa sinistra, assim, eu vi outro dia e eu não sabia que no Rio tinha essas paradas assim. Eles colocaram literalmente o pessoal não ter que ver a favela. Sim, E aí, mais uma coisa, só pra encerrar esse tópico que eu achei genial a gente falar sobre isso, que é sobre essa questão de programar quem pode circular em determinados lugares, mais uma vez. Porque, olha só, o preço de uma loja de farmácia, por exemplo, de uma medicação num bairro nobre, é diferente da periferia. Não porque a qualidade é melhor, é para evitar que o pobre sinta que ali é um lugar para ele. A mesma coisa das lojas de marca. Eu estava falando isso também ontem no podcast que eu fui. Que a gente tem que... porque, o que acontece, o que faz uma pessoa pagar 400 mil reais num vestido? Tá ligado? Porque no TikTok eu tava vendo uma mina falando assim: parem de comprar na Shine, na Riachuelo, porque loja de departamento é trabalho escravo. E assim, ok, a gente pode fazer um debate é muito importante sobre trabalho análogo à escravidão nesses espaços, mas Animalia, Chanel, Victoria's Secret, Sim. tudo tem escândalo envolvendo trabalho escravo. Ou seja, não é isso que faz uma pessoa comprar que garante o preço da sopa serem desse jeito. Também não é a matéria-prima. O que faz uma roupa, uma bolsa custar esse valor? A certeza
de que um pobre não vai estar consumindo aquilo. Sim. Eles chamam isso, a gente chama isso de que a moda, ela tem uma distinção social, a moda enquanto distinção Sim. social. E aí, isso não é uma coisa de agora. Você pensa no processo da monarquia, eles vestiam roupas com cortes e tecidos e cores diferentes da pele. E aí, quando a burguesia começa a ganhar dinheiro, acumulando por navegação e tal, eles começam a comprar roupas parecidas com a da nobreza, porque acreditavam que tinha melhor qualidade e que eles poderiam ser passados a serem vistos como nobres. E o que a nobreza faz quando ele usa a aristocracia? Olha para aquilo e fala: vocês não são igual a gente. Não vamos aceitar isso. Eles começam a se sentir incomodados, porque eles começam a fazer uma distinção do tipo: vocês têm capacidade financeira, poder financeiro, mas vocês não têm sangue nobre. E aí eles mudam. Sabe o que acontece? É nesse período que a gente tem essas imagens de nobres usando muitos ornamentos, muitas pedras preciosas. É para mostrar que, olha, eu tenho sangue nobre. Aquela pessoa dali tem tal tecido também, mas ele não é como a gente. E aí hoje, quando a gente pega, inclusive, essa movimentação, olha como que é essa questão. A burguesia, ela se encheu dessas marcas e hoje a burguesia não usa mais. Por quê? Porque as pessoas que se ascenderam financeiramente, você pega figuras aí, me vem muita Deolane na cabeça. E aí tem de novo aquela coisa, né, da leite quente, que dinheiro eu tenho, só falta o glamour. Tem aquele filme Torrica. Você pega essas pessoas, elas não são consideradas burguesas. É a burguesia que quer se distanciar delas. Então, você pega a roupa hoje de que pessoa que é realmente rica, bilionária, usa, não vai ter escrito de todo tamanho Chanel. Não vai ser, ter diamante com o nome Deolane. Vai ser cores sóbrias. Eles, inclusive, usam o termo old money. Pra mostrar que, olha, meu dinheiro, ele vem de família. Eu sou herdeiro. Porque é essa movimentação, essa questão da distinção social, ela é muito importante. Às vezes que eu estive em lugares de pessoas ricas, é diferente. Você sente uma diferença na atmosfera, no jeito de falar. Exato. Porque a tentativa, a moda produzida no capitalismo, ela é feita como uma tentativa de te diferenciar de pobres. Exato. E aí, por isso que quando a gente pega, por exemplo, aqui em São Paulo, que é muito forte, Chavoso e tal, na periferia de Minas é um pouco diferente o estilo, é da hora, porque é uma reafirmação de achar belo tudo que vai contra o ideal que é visto pela nobreza, entende? Nem se a gente voltar muito, pegando exatamente esse assunto, teve a polêmica com a Lacoste, né? Que ela soltou um pronunciamento que não queria que a galera do rap, assim, da periferia ficasse se usando. E aí depois eles voltaram atrás dessa parada aí, contrataram uma galera e tal. E tem um filme que eu recomendo até pra galera assistir, que se chama Dop, Um Deslize Perigoso, que foi onde ele ativou esse bagulho em mim, que tem um mano que chega um momento e ele fala: você sabe a única diferença de como saber qual desses dois iPhone é o original? E aí o moleque fica tipo, é quem tá usando. A pessoa, ela vai olhar pra quem usa. Ela não que se é o cara pobre que tá com iPhone, ele vai pensar que já é pirata, não vai achar que é original. Se é uma pessoa branca, rica, nem vai questionar se o tênis é original ou não. Sim. Já vai olhar e falar: puta, o tênis desse cara é original. Pois é. É por isso, aqui não tem nem tanto a ver assim com o assunto, mas eu vi essa oportunidade de comentar. É por isso que eu bato tanto nesse papo de NFT e metaverso, porque a internet, na teoria, seria um lugar onde esses conceitos não iam prosperar. Sim. Um avatar é um avatar, sacou? Não teria essa de querer usar um avatar de grife e provar que eu sou melhor que você dentro do capitalismo, sacou? Exato. E aí você pega essas tecnologias malditas e coloca a pessoa falar: é caro comprar um terreno no metaverso para fazer um casamento. Você está querendo trazer esse conceito burguês para um lugar que era perfeitamente livre, sacou? Eu não precisava ter dinheiro, mas a galera tá querendo implementar sistemas para trazer essa lógica de roupa de marca para um ambiente virtual e falar assim: não, mas isso aqui só eu tenho. O meu avatar agora no Twitter, ele é hexagonal, porque eu paguei por ele e foi caro. Isso é ridículo, sacou? E isso é uma coisa bem interessante. Quando a internet surgiu, e eu assistia Cauê Moura pra caramba, assim, eu vi ali como um espaço, existia esse discurso. Agora a verdade está a um clique. Peraí, foi ali que você ficou liberal? Foi só época liberal nesse filho? Eu já fui assim também, hein? Eu pensava assim, cara, a internet, assim, e tinha essa visão dos movimentos sociais, inclusive, um território livre. Onde aqui o discurso vai poder ser feito. Aqui a gente não vai ter as amarras que a televisão tem.
Então, a informação, a verdade, vai estar a um clique de distância. E hoje o que a gente tem é o contrário. As redes sociais, a internet, ela tem o maior potencial de alienação nunca visto antes na Sim. sociedade, como a internet tem. E aí, o último vídeo do meu canal é sobre isso, sobre como a internet ela influencia ideologicamente, como ela tem decidido várias coisas. Você pega, por exemplo, o escândalo da Cambridge Analytica, é 5.000 informações sobre você. Eu não consigo citar, como diria o Thiago Ávila, 15 características sobre mim, 5 características assim, rapidamente. São 5.000. Então, quando você pensa o processo de uma fake news como a mamadeira de piroca, aquilo é genial. Sabe por que a gente ri? Porque ela não foi feita pra gente gostar. Porque foi feito pra senhora que tem medo e sente medo e que ela precisa... e ela vai acreditar naquilo. Aquilo vai ser feito para ela. E assim, a Cambridge Analytica, ela fragmentou esses dados das pessoas e separou em 3 grupos. O primeiro é justamente essas pessoas que eles chamam de pessoas coercitivas, persuasivas, na realidade. Certo, Pessoas persuasíveis, que poderiam facilmente ser convencidas, que poderiam facilmente cair num discurso, que em algumas eleições votam na direita, na outra na esquerda, que estão ali para serem convencidas. E aí elas investem em fake news ou então mesmo produção de conteúdo voltada para essas pessoas. E aí é fácil convencer uma pessoa de que ela é de direita. É só você pegar tudo que ela abomina e colocar como direita e tudo que ela ama e colocar como esquerda. Então, assim, qual que é o maior medo da sua vida? Seu filho morrer? Sabe quem que defende bandido? A esquerda. Sabe quem que é contra bandido? A direita. Qual é seu maior medo da sua vida, além de perder seu filho? É a sua família? Que a sua família seja levada? Sabe quem é contra a família? A esquerda. Sabe quem é a favor da família? A direita. E aí você consegue... Sabe quem que vai ser contra a sua religião? A esquerda. Sabe quem que vai defender a sua religião, que não vai fechar a sua igreja? A direita. Então você faz isso e você consegue fazer as pessoas acreditarem. Né? E o segundo grupo que foi utilizado para ser disparado fake news e essas mensagens eram pessoas que elas já tinham uma predisposição de ser de direita, porque elas já consumiam programa policial do tipo da Atena, Sim. sabe? Elas já 24 tinham um horas. discurso do tipo bandido bom é bandido morto, esse discurso neoliberal que é o discurso normal, né? Normal em termos de normalizado, de que você precisa de se esforçar, você só depende de você. Essas pessoas já tinham internalizado isso. E aí entra um método que eles utilizaram, que era o viés de confirmação. Que é um método que você tem predisposição a acreditar no que você quer, do que você quer ser convencido. A acreditar. Né? E aí é muito interessante você pensar sobre isso. Porque começou a ser produzido coisas que reforçavam o que essas pessoas já acreditavam. Do tipo... a esquerda quer destruir a sua chance de empreender, sabe, Sim. assim. E aí isso era disparado em massa para essas pessoas. E aí até a mesma galera que é de esquerda, que tá ali na periferia, que não tem tanto estudo, não pesquisa tanto, vai cair nesse discurso, porque ele vai falar, pô, eu quero empreender na minha barraquinha aqui, na minha garagem, e como assim eles querem proibir isso? Sim. Tá ligado? Porque ele não vai saber separar o empreender do empresário. Eu